Maravilha, meus amados. Quero convidá-los a abrirmos a Bíblia, agora em outro texto. Essa aula nós vamos nos dedicar a falarmos sobre esse ser humano, esse paciente. Quem é esse paciente? Está na nossa página 27. E quero convidá-los a abrirmos a Bíblia em Atos dos Apóstolos. Esse é um texto que muitos dos irmãos já me viram meditar nesse texto, e eu vou fazê-lo de novo, porque este é o momento para isso. Aqueles que já ouviram, ouvirão de novo, e isso não fará mal, e aqueles que ainda não ouviram, farão essa meditação juntamente conosco sobre quem é esse paciente, quem é este ser humano. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. No nosso data show é a lâmina de número 6. Diz Atos dos Apóstolos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Immanuel Kant, um filósofo do século 17, 18, ele baseou toda a sua filosofia em 4 grandes perguntas. A primeira pergunta é: o que eu posso saber? O que posso eu saber? E para responder essa pergunta, ele escreveu obras como A Crítica da Razão Pura, onde ele trata da sua questão epistemológica, etc., e de como é possível ao homem o conhecimento, os conhecimentos a priori, os conhecimentos a posteriori, os conhecimentos que advêm do mundo sensível, da sensibilidade, do toque, dos órgãos dos sentidos, os conhecimentos a priori, que são aqueles que independem dos órgãos dos sentidos, conhecimentos, por exemplo, científicos. Eu não preciso usar as mãos e os órgãos dos sentidos para saber que 2 mais 2, por exemplo, é 4, não é verdade? Ou pelo menos deveria ser, 2 mais 2 deveria ser 4. E eu não preciso usar os órgãos dos sentidos para chegar a esse tipo de conhecimento. Isso é chamado em Kant de conhecimentos a priori, conhecimentos que não dependem dos órgãos dos sentidos, não dependem do mundo sensível. Uma segunda pergunta que ele faz é: o que devo eu fazer? Então, quando ele trabalha com essa ideia do que devo eu fazer, ele escreve a sua Crítica da Razão Prática, e ele trabalha com a ciência da moral, com a ciência da ética, com aquilo que deve o homem fazer ou não. Ele faz a formulação dos seus imperativos categóricos, etc., e todo mundo tem à disposição aí as obras de Kant para poder aprofundar o seu conhecimento. A sua terceira pergunta é: o que é me permitido esperar? O que eu posso esperar? E para responder essa pergunta, ele escreve diversas obras. Dentre elas, ele escreve A Religião nos Limites da Razão, e outras como A Paz Perpétua e tantas outras obras que ele escreve. Mas a quarta pergunta é a pergunta mais complexa que Immanuel Kant faz. Ele pergunta: que é o homem? Na Bíblia nós temos diversos personagens que fizeram essa pergunta também. Davi faz essa pergunta: que é o homem? Para que dele te lembres, ou para que cada manhã o visites. Jó também, no auge do seu aperto, também faz essa pergunta: que é o homem? Para que dele te lembres e que olhes por ele. Essa pergunta é uma pergunta por demais complexa. Que é o homem?
Quem é esse homem? Quem é esse ser humano? Como definir ser humano? Se o ser humano é a razão de ser da clínica pastoral, se o ser humano é a razão de ser do ministério de Cristo na terra, se o ser humano é a maior preocupação de Cristo na terra, nós temos que perguntar: o que é o ser humano? E não é uma pergunta de fácil resposta. Kant mesmo tenta responder, principalmente na sua obra Antropologia, de um ponto de vista pragmático. Mas não foi só Kant que tentou responder. Todos os filósofos tentaram responder essa pergunta: o que é o homem? Todas as ciências, de um modo ou de outro, procuram responder o que é o homem. Não é uma resposta fácil. Eu procurei algumas dessas respostas para partilhar com os irmãos. Aqui na nossa apostila nós temos algumas, no livro nós temos diversas outras. Mas nós temos, por exemplo, René Descartes diz que o homem é a união entre uma mente psicológica e um corpo mecânico. Quando ele fala isso, ele acerta em partes e erra em muitas outras, porque ele biologiza o homem. Ele coloca no homem apenas a existência de uma mente que faz ligações, sinapses, etc., num processo químico, num processo biológico, e um resto de corpo. Portanto, o homem nessa ótica é apenas um ser biológico, ponto. Não responde à totalidade do homem, porque o homem transcende em muito esse ser biológico. A biologia não consegue explicar a totalidade do que é o homem. A biologia não consegue explicar nem, na verdade, onde surge exatamente a vida. Skinner, da psicologia experimental, ou também chamada de behaviorista, diz que o homem são organismos que respondem de modos mecânicos a estímulos. Suas ações são controladas por leis previsíveis. Portanto, nessa ótica, o homem é meramente algo que reage. Não responde à totalidade daquilo que é o homem. Sigmund Freud diz que são seres controlados por impulsos sob o nível da consciência, também chamado de pulsões. Muitos desses impulsos são sexuais, agressivos, frequentemente relacionados com experiências da primeira infância. Isso é o que diz uma obra publicada pela CPAD, uma coletânea de artigos de Michael Palmer e Roger Olsen, Panorama do Pensamento Cristão. Não responde o que é o homem. Carl Rogers e Abraham Maslow diz que o homem são agentes livres, nos quais o eu tem controle sobre os seus destinos. O ambiente desempenha uma parte, mas o ser humano faz escolhas significativas que podem mudar para melhor. Melhorou bastante a definição de homem, mas não responde à totalidade do que é o homem. Quando eu estava pesquisando sobre isso, analisando sobre isso, nessa mesma obra que acabo de citar, teve um pensamento que me chamou a atenção, de uma pensadora que também é da psicologia humanista, como Roger e como Abraham Maslow, chamada Naomi Brill. E eu sempre falo sobre ela porque realmente marcou para mim o pensamento da Naomi Brill. A Naomi Brill define o ser humano como um ser de necessidades. E eu gosto dessa definição. Porque por mais complexo, mais sublime e mais bonita que seja a criação de Deus, ao fazer o homem, Deus faz o homem algo superior no seu conjunto criativo, mas porém Ele coloca algo no homem que Ele não coloca nos demais animais que podem ser considerados inferiores. E isso me chama atenção.
qualquer outro animal nasce e sobrevive na natureza. Ele sobrevive no seu processo natural. Cavalinho, a vaquinha, o cabritinho nasce, a genitora vai ali, lambe a placenta, retira aquilo ali, e o bichinho já levanta e vai pastar, já vai procurar mamar, e ele sobrevive na natureza. O homem não sobrevive. Por mais linda que seja a criação do homem, por mais complexo que seja, por mais sublime que seja, mas o homem, Deus criou ele dependente. Ele é dependente. Ele precisa de cuidados. Nasce a mamãe, se a mamãe não cuidar, ele morre. Se a mamãe não amamentar, se a mamãe não cuidar, se a mamãe não agasalhar, se a mamãe não estimular, ele morre. Ele é, por definição, dependente. Por isso eu gosto da postura de Naomi Brühl, quando ela diz que o ser humano é um ser de necessidades. As primeiras características do homem são de necessidade. Ele precisa da mãe, ele precisa da mamadeira, ele precisa do cuidado, ele precisa ser enrolado, ele precisa ser zelado, ele não sobrevive na natureza. Eu gosto disso. E então eu comecei a estudar um pouco mais o pensamento da Naomi Brühl. E a Naomi Brühl disse o seguinte, que o homem, como ser de necessidades, muitos aqui já ouviram falar sobre isso, ele tem pelo menos 5 grandes grupos de necessidades. Ele tem necessidades físicas, está na lâmina 10. Ele tem necessidades físicas, ele tem necessidades emocionais, ele tem necessidades intelectuais, ele tem necessidades sociais e ele tem necessidades espirituais. Pelo menos esses 5 grandes grupos de necessidades estão presentes na vida do homem. A Naomi Brühl é uma pensadora agora do final do século XX, pensadora moderna, da psicologia humanista ou existencial, aquilo que há de mais moderno no pensamento científico. Demorou 2000 anos para chegar a essa conclusão, de que o homem é um ser de necessidades e que essas necessidades do homem podem ser distribuídas em 5 grandes grupos de necessidades. E ela enumera aqui. E me maravilhou quando eu pensava sobre isso, e eu já partilhei com muitas pessoas sobre isso, porque Jesus já falava sobre isso 2000 anos atrás. Aquilo que demorou 2000 anos para Naomi Brühl vir falar e vir escrever, Jesus já falava sobre isso, numa conversa muito simples que Jesus teve com a mulher samaritana. Eu não ia repetir essa conversa de Jesus com a mulher samaritana, mas ficou no meu coração repetir quando o pastor João Caetano fez menção dessa mulher samaritana hoje à tarde. Convido-vos a abrirmos a Bíblia. João, Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 4. Não vamos ler, vamos apenas ver alguns versículos juntos. Olha o versículo 7 e o versículo 8. Veio uma mulher de Samaria fazer o quê? Tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. No versículo 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade fazer o quê? Ah, tá. A mulher veio buscar água. Os discípulos foram comprar comida.
Eu peço que exiba para nós de novo a lâmina 10. Naquele conjunto de necessidades ali, água e comida estão em qual tipo de necessidade ali, ó? Física. Aí Jesus começa uma conversa com essa mulher. Mulher, dá-me de beber. E a mulher fala, olha, como pode tu, sendo judeu, vir pedir água para mim, que sou uma mulher samaritana? Nós não nos damos bem, nós não temos amizade, nós não temos afinidades. Os judeus nem conversam com mulher no meio da rua, tem alguma coisa errada. Você é judeu, eu samaritana, a gente não se dá bem. Você é homem, eu mulher, o judeu não conversa com mulher na rua. Tem coisa errada nessa história, como é que você vem conversar comigo? E Jesus fala para ela, mulher, se você tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te daria água viva. A conversa começou no nível das necessidades físicas humanas. Mas como as necessidades físicas são fáceis de serem compreendidas, Jesus já passa para o nível 2. Mulher, o ser humano não tem só que viver de comida. O ser humano não tem só necessidade de água. O ser humano não tem só necessidades físicas. O ser humano precisa de uma outra água que eu tenho para te dar. O ser humano precisa de água viva. E aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água viva nunca mais terá sede. E essa água ainda se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Eu peço a lâmina 10 de novo, eu vou pedir várias vezes. Quando Jesus fala de água viva, que tipo de necessidade ali Jesus está falando? Parece que nós já falamos sobre 2. A Naomi diz que tinha 5. 2 nós já encontramos nessa conversinha de Jesus com a mulher samaritana. Aí a mulher diz assim, és porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu água do poço, e também ele bebeu, e deu para os seus filhos, e deu para o seu gado? Mulher, aquele que tomar da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A mulher diz, então, me dá dessa água. Percebi realmente que eu não tenho só necessidades físicas, eu tenho necessidades espirituais também, eu quero dessa água. Jesus fala, mas o ser humano não tem só necessidades físicas e nem só necessidades espirituais. Mulher, tudo bem, vamos continuar a nossa conversa, só que eu quero falar com teu marido. Chama teu marido para a nossa conversa. Marido? Mas para que marido? Por que eu vou chamar meu marido? O que o meu marido tem a ver com essa conversa? Eu falo, peraí, eu tenho que passar para o 3º nível. Disseste bem quando disseste que não tens marido. Porque já tiveste 5, o quê? 5? Eu gosto de falar sobre isso, porque eu já tenho um pacto de que quando eu chegar no céu, eu vou ter que procurar essa irmã e pedir perdão para ela. Eu já falei isso, eu vou ter que fazer, porque eu já falei mal dessa mulher. E é muito fácil falar mal da vida dos outros. Tinha um amigo que falava assim, rapaz, nós temos que aproveitar, falar mal da vida dos outros, porque olha, é tanta
tanta gente para a gente falar sozinho e tanta gente para falar da gente, a gente não vence, né? Todo mundo para falar mal da gente, e a gente sozinho falar mal de todo mundo, a gente não vai conseguir, tem que ir falando. Isso não é verdade. Eu já falei mal dessa mulher, só que daí eu entendi que não tem palavras vazias na Bíblia. Jesus disse: tiveste 5 maridos. Não é 5 relacionamentos espúrios. Não é 5 relacionamentos extraconjugais. Falar que essa mulher aqui é uma mulher de vida fácil é muito fácil, só que não é bíblico. Essa mulher teve 5 maridos, casada 5 vezes. Se for adúltera, se for uma mulher de vida promíscua, ela teria sido apedrejada, ela não tinha sido casada 5 vezes. Mas, no entanto, por 5 vezes, essa mulher queria ter uma família. Queria ter um lar, queria ter uma casa, queria ter um marido, por 5 vezes. Não sei se ficou viúva, não sei se foi repudiada, eu não sei se foi abandonada, melhor dizendo. Mas certo é que essa mulher queria uma família. E isso fala de que tipo de necessidade? Lâmina 10 de novo, por favor. Querer ter família, querer ter um lar, querer ter um relacionamento, é evidenciar um ser humano que tem necessidades emocionais. O ser humano tem necessidades emocionais. Eu abordei muito rapidamente hoje de manhã isso. Como pastor, eu já fiz mais de 200 casamentos, com toda certeza. Eu fui pastor de jovens aqui da sede, só num ano aqui na sede, sendo pastor de jovens, eu fiz 28 casamentos, num ano. Mas também por ser advogado, eu já fiz muitos divórcios, infelizmente. Nunca é desejado isso, mas mais de 300. Aí é aquilo que eu citei hoje de manhã, aquela tentativa de conciliação do advogado pastor, quando tem essa oportunidade. O que está acontecendo? O que eu posso ajudar? Por que vocês estão pondo fim a um relacionamento tão bonito? Às vezes tem filhos em comum, tem uma história. E aí vem aquilo que eu ouvi, que eu falei de manhã. Eu faço de tudo por essa mulher, eu não aguento mais essa mulher, eu compro, eu faço, eu aconteço, etc. E a mulher também não aguento mais esse homem. E aí, aquela pergunta clássica que eu usei aqui de manhã: quanto tempo faz que você não diz para o teu esposo que apesar dele já estar parecendo um maracujá depois de 7 dias na gaveta, os cabelos já foram embora, os cabelos negros já não são mais negros, e a barriguinha cresceu, apesar dos pesares, quanto tempo faz que você não diz para ele que ele pelo menos é importante na tua vida, que ele é o homem da tua vida, que você o ama? Precisa? E você, filhão, quanto tempo faz que você não diz para ela que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é cheirosa, que ela é querida, que ela é amável, que ela é a mulher da sua vida? Quanto tempo faz?
Quando estava namorando, tem aquele negócio, né, de puxa a cadeira e tal, e cortejo, abre a porta do carro. Depois, como diz o meu amigo, é igual Deus criou a mandioca, né, escondido embaixo da terra, não dá para ver nada. E aí, irmãos, a gente vê relacionamentos que se desfazem por uma coisa muito simples: falta de compreensão de que o ser humano tem necessidades emocionais. Não é só fazer, não é só coisas, necessidades emocionais. Relacionamentos que se desfazem por falta de compreensão de que o ser humano tem essa necessidade. Pais e filhos que já não se admiram mais, que já não se abraçam mais, que não tem mais afetividade. Por que não falar nisso na família? Agora, por que não avançar, falar disso na igreja? Pessoas que estão morrendo do nosso lado e nós não somos capazes de estender a mão e falar com sinceridade: a paz do Senhor, meu irmão. Eu desejo paz para a tua vida. Eu desejo felicidade para você, porque eu te amo, porque você é meu irmão. Pessoas morrendo ao nosso lado. Eu sou do sul. Sulista não fala nem bom dia. Quanta bobagem, quanta malícia nos relacionamentos, falta de compreensão de que o ser humano tem necessidades emocionais. Teus filhos precisam ouvir de você que você os ama. Teus pais precisam ouvir de você que você os ama. Teus irmãos precisam ouvir de você que você os ama. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas a conversa de Jesus com a mulher continua, porque o ser humano não tem só necessidades físicas, nem só necessidades espirituais, e nem só necessidades emocionais. A mulher vira para Jesus e fala assim: Senhor, eu estou vendo que és um profeta, eu estou vendo que és um rabi, eu estou vendo que o Senhor é um professor, é um ensinador. Vou aproveitar esse momento. Vou aproveitar esse momento. Me ensina. Os judeus, a turma tua lá, diz que para adorar a Deus tem que ser em Jerusalém. A minha turma dos samaritanos diz que para adorar a Deus tem que ser no Monte Gerizim. Quem é que está certo nessa história? Peço a lâmina 10 de novo. Lâmina 10, conseguimos? Vou pedir só mais 2 vezes a lâmina 10, depois eu vou para 11. Essa mulher que pergunta ao encontrar um mestre, que tipo de necessidade ela evidencia? Dá uma olhadinha ali. Ela quer aprender. O ser humano é um ser de necessidades intelectuais. Os irmãos estão aqui por quê? Nós estamos aqui porque nós queremos aprender. Nunca nos chega a aprender. Há um filósofo que disse que o homem só está verdadeiramente morto quando ele perde a capacidade de aprendizado. E é verdade. Parou o coração? Não, mas ainda está vivo. Parou o rim, faz hemodiálise e ainda vai vivo. Parou o fígado, faz transplante e continua vivo. Parou, dá um jeito, está vivo. Parou o cérebro, morreu.
Morreu. Agora aí morreu. Quando para a capacidade pensante, a capacidade intelectiva e volitiva, quando para o cérebro, morreu. Não parou, o cérebro está vivo. Está vivo, está capaz de aprender. Está vivo, tem necessidade de aprendizado. Mas a conversa de Jesus com a mulher samaritana continua. E aquela mulher, após aprender com Jesus, porque Jesus diz para ela: mulher, a hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não importa se em Gerizim, se em Jerusalém, se em Curitiba, se lá no centro cívico, num sábado de carnaval, o meu Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aí ela se maravilha e sai correndo fazer o quê? Contar para a cidade. Venham ver o homem que eu encontrei aqui, que disse tudo sobre a minha... Não é ele, porventura, o Messias? Lâmina 10 de novo, por favor. Que tipo de necessidade evidencia uma mulher que corre para a cidade contar para todo mundo? Que lindo isso, né? 2000 anos para Naomi Bril descobrir que o ser humano é um ser de necessidades, que tem necessidades físicas, emocionais, intelectuais, espirituais e sociais. E Jesus já estava dando aula sobre isso numa conversa que ele tinha com a mulher samaritana 2000 anos atrás, dizendo: eu sei que o ser humano tem necessidades físicas, tem necessidades emocionais, tem necessidades sociais, tem necessidades espirituais. Eu sei que o ser humano é um ser de necessidades. E aí, por que o pastor leu Atos dos Apóstolos 2:42? Abra lá de novo, por favor. O texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que persevera na doutrina, no original didaquê, é uma igreja que satisfaz que tipo de necessidade? Doutrina, ensino, ensinamento. Que tipo de necessidade essa igreja satisfaz? Necessidades intelectuais. Uma igreja que permanece na comunhão, koinonia, partilhar afetivo, é uma igreja que satisfaz que tipo de necessidade? Necessidades emocionais, koinonia, partilhar afetivo. Uma igreja que permanece no partir do pão. Uma igreja que na Santa Ceia tem um monte de mesa aqui na frente, cheio de cestas básicas. Que tipo de necessidade ela satisfaz? Pão, arroz, feijão, física. Partir do pão, uma igreja que satisfaz as necessidades físicas do ser humano. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Proseuquê. Uma igreja que ora é uma igreja que satisfaz que tipo de necessidade? As necessidades espirituais do ser humano. Aquilo que o emocional não pode resolver, aquilo que o social não pode resolver, aquilo que o físico não pode resolver, aquilo que é mais profundo na alma, aquilo que é mais profundo na vida, aquilo que extrapola as capacidades humanas, aquilo que adentra o mundo espiritual. Essa igreja dobra o seu joelho e fala com Deus
Deus, e a presença de Deus se manifesta, e a glória de Deus vem, e a manifestação de Deus traz alívio para essa alma. É uma igreja que satisfaz as necessidades espirituais do ser humano. Perseveravam todos os dias unânimes. Essa palavra unânime, no original é homotumadon, é uma palavra musical. Joel, me ajuda ali, faz favor para mim. Dá dó maior para mim. Liga ali o teclado para mim, por favor. Tem como? Som, tem como ligar o teclado para nós ali, por favor? Hoje eu estou demandando bastante vocês, né? Não toca por enquanto. Eu vou cantar um corinho, tem um corinho antigo, eu sou das antigas, que diz assim: Deus, não cantem, não cantem. Só vou. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Lembram desse corinho? Eu cantei sozinho. Eu não sou cantor. Não deve ser muito agradável de ouvir. Ainda sem o teclado, vamos cantar juntos? Dá dó maior, só para eu não errar a tonalidade. Agora sem teclado, só nós juntos. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Já melhorou, não melhorou? Melhorou, não melhorou? Eu cantando sozinho ficou ruim, mas quando a gente cantou junto já melhorou bastante, não melhorou? Interessante é que a minha voz é totalmente diferente da voz de todos vocês. E a voz de cada um de vocês é totalmente diferente umas dos outros. Não tem ninguém aqui com duas vozes iguais. Nem quem quer imitar consegue fazer idêntico, não tem como fazer. Mas quando você pega coisas tão desiguais, mas você coloca dentro de uma mesma harmonia, de uma mesma melodia nesse caso, já fica mais bonito, não fica? São coisas totalmente desiguais, mas quando estão dentro de uma única melodia, de uma única linha melódica, se torna mais bonito. E todos nós cantamos em uníssono, todos nós cantamos as mesmas notas. Mas é possível agregar outras notas, que são os acordes, tríades, tétrades, consonantes, dissonantes, essas coisas que você sabe fazer, para deixar ainda mais bonita a nossa música, não é possível? É ou não é? Faz um acorde de Dó maior. Esse é o acorde de Dó maior. O acorde de Dó maior é a união de pelo menos 3 notas. A nota Dó, toca só a nota Dó. Só essa, a nota Mi e a Sol. Isso faz o acorde de Dó maior. Dó, Mi e Sol. Tocando individualmente não é tão bonito, mas toca junto. Faz um acorde cheio, vai. Não, o Dó maior, porque você fez uma dissonante aí, só Dó maior. Dó, Mi, Sol, vai. Cheio, vai. Perfeito maior. Já ficou mais bonito. Agora vamos cantar junto com esse acorde? Vamos? Vai lá, Joel. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta,
certo como eu te falo e podes ouvir. Eu te louvarei, Senhor, vamos cantar juntos. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Vamos cantar com vida bem forte. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Coisas tão diferentes, vozes diferentes, timbres diferentes, natureza, temperamento, capacidades, habilidades tão diferentes, notas tão diferentes. Mas quando a gente reúne tudo isso que é diferente dentro de uma mesma harmonia, nós temos uma beleza singular que toca a nossa alma. Uma igreja que reúne homens, mulheres, brancos, negros, ricos, pobres, doutos, indoutos, letrados, iletrados, músicos, cantores, pregadores, profetas, apóstolos, mestres, homens e mulheres de Deus, tão diferentes, com habilidades tão diferentes, com timbres tão diferentes, com capacidades tão diferentes, mas reunidos numa mesma harmonia chamada amor de Deus. Produz uma beleza singular, uma beleza que cura almas, que cura vidas, que sara feridas, que acolhe pessoas, que abraça, que regenera, que revigora, que transforma, que vivifica vidas, que muda histórias, que transforma futuros. É uma igreja que faz clínica pastoral. É uma igreja que cura vidas. O maestro dessa orquestra que rege essa harmonia do Espírito, essa harmonia do amor, é o Espírito Santo de Deus atuando na igreja. E quando essa igreja satisfaz, atende, cura emocionalmente, socialmente, fisicamente, espiritualmente, não poderia ser diferente. O texto sagrado diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Essa igreja cresce, essa igreja avança, essa igreja não para, essa igreja não retrocede, essa igreja ganha almas, essa igreja ganha vidas. Estejamos em pé, meus amados, por favor. O ser humano é um ser de necessidades. Quando essas necessidades não são atingidas,
Quando essas necessidades se manifestam, o ser humano sofre, há um sofrimento humano. E aí a igreja de Deus, como agente de cura, manifesta o seu dom e a sua capacidade de reproduzir o ministério de Cristo na terra. E ela vai curando essas feridas, e as pessoas vão se agregando a esta igreja. Curve a tua cabeça. Santíssimo Deus eterno Pai, eu quero te louvar, Senhor, por este momento de meditação na tua palavra. Eu quero te louvar pela tua presença aqui, pelo teu Espírito Santo presente aqui, nos conduzindo e nos fazendo entender os mistérios da tua palavra. Quero pedir, Senhor, que a sabedoria do céu, a graça, a unção do Espírito Santo tome conta das nossas vidas, da nossa mente, do nosso coração, e que nós possamos transformar em ações, transformar em atitudes aquilo que nós temos aprendido aqui intelectualmente. Que possamos transformar, Senhor, em atitudes na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança. Que possamos transformar em atitude lá no nosso trabalho, lá no nosso estudo, Senhor. Sejamos agentes de cura, representantes do ministério de Cristo. Que levemos, Senhor, o teu amor, as vidas, as almas, a estes seres humanos, criados e amados pelo Senhor. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor, desde já, em nome de Jesus.